Suave na área, junto com o meu parceiro Rodrigues R21. Vamos junto, meu querido. Hoje trazendo para vocês aqui o diretor de enquadros, nosso parceiro, Rony. Paulinho. Tranquilo? Eu, meu querido. Obrigado, Magrelo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado pela moral. A gente que agradece a sua vinda aí no nosso programa. E Rony, vamos bater um papo aí com a galera aí. A gente vai fazer umas perguntinhas para você aí. Deixar você em meia saia justa. Não pode deixar em saia justa. Em meia saia justa. Manda ver. Rodrigues, manda uma boa para ele aí. Eu já vou começar com uma que é o quê? Não é saia justa, para você estar explicando por quê. Porque todo mundo que eu conheço, porque a gente subiu o Manchester Paulista, queria saber de você, Rony, explicar aí o que está acontecendo. Se acabou, não acabou, juntou, não juntou, explica aí para a galera. Não, é bem simples. Bom, primeiramente queria dar boa noite para todo mundo, parabenizar Paulinho, Obrigado. Rodrigues, parabéns pelo projeto, sucesso para vocês aí, torço para que dê tudo certo. É a pergunta que todo mundo faz e ela é bem simples de responder. Enquadros e Manchester uniram as forças, exatamente. Não faz sentido você ter dois times na mesma divisão. Que nem o ano passado a gente estava na segunda divisão, o Enquadros estava na primeira divisão, era um outro cenário, né? E como houve uma infusão, a CJA Esportes está com a gente desde o final de 2018, né? Sim. Então a gente foi construindo essa relação, a gente foi construindo essa parceria, ela deu frutos, ela foi se fortalecendo, né? Então a gente sentou agora no começo do ano, isso, logo depois do final da Taça Cidade, né? A gente sentou, conversou com o doutor, a gente achou melhor, né, que o Manchester e o Enquadros já tinha um projeto também de continuar, né, de iniciar algum projeto no futsal, né? Então aí veio a ideia, né, fortalecer o futsal com o Manchester e fortalecer o campo com o Enquadros. Então não faria sentido você ter duas equipes, né, que nem no caso do Manchester, que a gente fez um belo trabalho ano passado. Muito bom. E ter o Manchester na primeira divisão. Então, mas é bem simples. Então foi uma fusão, uma união de forças e no acerto, né, a gente fortaleceu o Manchester no futsal, né, coisa que a gente já vem fazendo. Colocamos dois times esse ano na final do Cruzeirão, na categoria principal, então o trabalho já começou. Parabéns para os envolvidos aí que estão no final. Né? E exatamente fortalecer o Enquadros na categoria campo. Então é bem simples e bem... Muito bem. Outra perguntinha aí, Pela? Manda uma. A pergunta foi boa, né? Porque fica o zum, né? Não sabe se vai entrar os dois, se vai, e a gente acabou esclarecendo hoje aí para vocês. Olha, eu queria falar uma pergunta para você aqui, entre Vila Helena e Enquadros. Que você já sabia que ia acontecer, né? Inevitável. Olá, vamos embora. Rony, como que tá os projetos para esse ano? Como está a programação? Né? As contratações a gente sabe que vai vir em massa, como sempre vem. E em relação ao campeonato, você acha assim, saia justa já, você acha que vai chegar os dois de novo? Tem grande possibilidade? Cara, igual eu sempre comento assim, né? O Enquadros ele tomou a proporção, e o Vila Helena, e graças ao Vila Helena, o Enquadros se tornou, e não existiria, a gente sempre brinca, né? O pessoal, todo mundo acha que a gente é muito amigo. Nós, a diretoria do Vila Helena, a gente, né, não tem, a rivalidade é só dentro de campo. E a gente fala que um engrandece o outro. Então, o Vila Helena talvez não tivesse a grandeza que tem se não fosse o Enquadros. E o Enquadros talvez não teria, se não existisse o Vila Helena. Então, eu acho que os dois fazem bem e não é nenhum demérito às outras equipes, né? Né? Não sei o porquê, por ironia do destino, desde 2017, Enquadros e Vila Helena vêm se enfrentando aí em mata-mata de Taça Cidade. 2017 na semifinal, no Estrada, você estava lá nesse jogo, né? Fez um gol de pênalti, né, esse dia? Acho que Foi. E em 2018, 19 e 22, com a final agora em janeiro, Taça Cidade. Então,
não tem como você separar uma coisa da outra, você falar, não vamos, o Enquadros não vai montar forte. Vai montar forte. A gente vem evoluindo, entendeu? Sabe da dificuldade, mas assim, é uma coisa que a gente se acostumou a fazer e a gente vai sempre tentar evoluir. Evoluir, né? Exatamente, eu acho que esse é o segredo, você sempre tentar evoluir, né? O Vila Helena bateu quantas vezes na trave antes de ganhar o primeiro campeonato. Então a gente sabe que sim. Uma hora chega, né? Uma hora chega, exatamente. A gente é bem tranquilo, lógico. Tem a pressão, uma pressão nossa também, tem de torcida, de todo mundo, da comunidade, né? A gente tá aí pelos campos da várzea aí, nas beiras de campo, né? A gente é bastante questionado, mas a gente é bem tranquilo, a gente sabe que vai chegar. E a hora Como chegou para todo mundo. E a hora que eu falo por experiência própria, né? A hora que chega, essa conquista é muito mais prazerosa do que se pum, ganhou. Exatamente. Isso aí a gente, né? Quando fica esse tempo sem, a hora que chega, cara, é uma sensação assim indescritível. Eu brinco até que o pessoal fala assim, isso aí vai dar uma grandeza pro título a hora que chegar. Sim. É indescritível, né? Quem pegar a história, ou vai olhar a história, vê muito time que às vezes chegou, montou uma bela de uma equipe, foi campeão e de repente sumiu, né? É isso mesmo. Então você pega lá no histórico, né, das taças da cidade de Sorocaba, lá desde do Santa Terezinha, lá em 1958, se não me engano, primeiro campeonato, várias equipes assim, sabe, elas chegaram, montou e de repente elas sumiram, né? E o Enquadros era um time novo, relativamente novo, né? Um time fundado em 2010. Então, assim, já chegar onde a gente chegou, e então... É até meteórica, né? A trajetória do Enquadros pelo tempo de fundação, né? Exatamente. Então é o que eu falo. Então essa pressão, ela é, de certa forma, saudável, né? Por quê? Porque é um combustível a mais para a gente ir trabalhando, sempre tentar evoluir, sempre tentar melhorar. E uma hora vai acontecer, cara, entendeu? Sim, a gente tem isso muito tranquilo pra gente. Espero que seja esse ano. Outra pergunta aqui, ó. Todo mundo me pergunta também, porque de repente eu estava um pouco próximo, né? Sim. Perguntam se essas fusões aí, se tende a virar time profissional ou não. Se tem algum projeto. Eu respondi essa pergunta essa semana, Rodrigo, eu não lembro exatamente para quem. Tudo que até onde a gente chegou, que é muito pouco, é pequeno se você for ver o universo que você tem pela frente. A gente nunca projetou isso, entendeu? Então se eu falar para você, vocês pensam, não. Pode acontecer? Pode. Entendeu? Mas por hora não. Não é um objetivo. Sim. Não é o próximo, é o que eu falo, você não pode dar o terceiro passo sem dar o segundo. Nós temos outras prioridades. Não dá para fazer o segundo gol sem fazer o primeiro. Exatamente, você não consegue fazer o quarto gol sem fazer o segundo, o primeiro, o segundo. Então, assim, como a gente não projetou nada até aqui, né? A gente também não projeta tão longe assim, né? E falar em profissional é uma coisa assim, né? Todo mundo acaba inevitavelmente criando uma comparação com a Água Santa, né? Falando isso, é isso aí. Exato, né? Que era um time amador lá, lá do ABC e acabou virando um time profissional e chegou na final do Paulista esse ano. Então essas comparações é inevitável. Eu já respondi pergunta do tipo, Vila Helena e Enquadros vão se unir, vão fazer uma fusão para fazer um time profissional, então não tem nada disso, não tem nenhum. Aí você fala para ele, mas isso não pode? Pode, mas assim, eu acho que é uma construção, né? Isso ano a ano, vai se estruturando, eu acho que é muito prematuro você falar disso. A gente tem outras prioridades, a gente está engatinhando ainda no amador. Está explicado. A dúvida de vocês aí, tá tranquilo. Ô Rony, eu joguei lá, a gente foi campeão no Enquadros, foi campeão no Manchester, né? E o que o pessoal que eu levei comenta, né? O profissionalismo seu de trabalhar. Isso aí é algo que assim, que todo mundo que, e como é lá? Como é no Enquadros? Como que foi no Manchester? Cara,
eu falo por mim, né, a estrutura, o profissionalismo seus lá é algo assim que, cara, é surpreendente, né? A gente fala em profissional, é um amador, é uma várzea, mas porém, cara, a estrutura que tem lá em quadros, que eu tive no Manchester em quadros, a gente pode considerar assim, algo, assim, não perde nada para profissional. Desde treinador profissional, desde preparador antes do jogo, né, quiropraxista, massagista, né, para o jogador ali não tem que falar, não falta nada. Resultado, então, né, esse trabalho que vocês fazem de trazer treinador, é grandioso demais. Assim, pro jogador é muito bom, né? Não, foi legal esse projeto com o Vitor Mosca no Manchester e a gente sempre cobra, a gente se cobra e também cobra. E o Rony, nosso treinador do time principal, ele também é um estudioso, apesar de não ter trabalhado em clube profissional, né, no caso do Vitor, mas ele também é um estudioso, é um cara do esporte, formado em educação física, sabe que virou secretário de esporte, tudo. E o Rony também é um cara que todo dia tenta se capacitar, busca informação, um cara que, o Carboneiro no veterano, já vocês trabalharam com ele também, vocês sabem. Muito bom também. É um cara que já foi jogador profissional, é um cara que também ouve muito, é um cara, sabe, que sempre está procurando evoluir. Então, acho que eu falo, a gente nunca sabe, quando você acha que quando você se coloca numa posição, eu sei tudo, é onde você começa a voltar para trás, porque o mundo tá em evolução, né? E o pessoal que eu falo, o Enquadros, ele não é só uma pessoa, ou só um diretor, ou só um jogador, é todo mundo. Então todo mundo tem que acompanhar, todo mundo tem que dar ajuda, e eu acho que a gente conseguiu fazer, nesse tempo que eu estou, desde 2014, junto com o pessoal, a gente conseguiu fazer o projeto crescer, com todo mundo evoluindo junto, né? Sim. Legal. Bacana. Agora eu vou dar uma perguntinha aqui, fugindo um pouco do diretor. E aí, Rony, e você, eu sei que jogou, conta um pouquinho aí pra gente aí, essa história sua, jogador, jogou. Calma que tem surpresa aí, Depois você dá uma olhada no Eu quero ver. Eu sempre fui um apaixonado, é que eu falo, jogar é o que vocês jogam, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de futebol, sempre vivi no futebol, sempre arrumei briga em casa, apanhei muito da minha mãe por causa de correr atrás de bola, de deixar de fazer tarefa de casa para correr atrás de uma bola e tudo. Então sempre fui um jogador. Eu vim para o estado de São Paulo em 1993 e fui morar em Porto Ferreira, e lá eu já comecei a jogar amador, lá jogar várzea. Vim para Sorocaba em 99 e fui apresentado por uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Aquele tipo de Laranjeira, de tricampeonato, eu comecei a acompanhar, eu nunca imaginava que existia uma coisa daquele tamanho, e muito menos como ela ficou hoje, né? Eu não tinha nem ideia, né? Mas aquilo lá me impressionou muito. E depois eu acompanhei, né? Eu tinha muita amizade com o Tadeu Maldonado, e ele me levou até no... Tadeu, louco. O Tadeuzão era fera, e ele me levou para acompanhar o time da Avenida ali naquele bicampeonato, né? 2002, 2003, 2002. Então você teve um que no América mesmo que a gente meio que desbancou, daí eles não ganharam mais, eu acho. Isso, exatamente. Aquele time do William Boquinha, isso, Torrão, Andrezinho, nossa, aquele alemão, aquele time era uma máquina. Café, zagueiro. Cafézinho. Assim, eu não tenho que me dar, mas aquele cara eu lembro. Ele era de São Roque, né? Como é que é o nome dele? Nossa. Era um timaço. Então, Ricardo? Não era. O Ricardo jogou no América com a gente. Então, assim, e eu comecei a tomar conhecimento, né? A conhecer e acompanhar. Daí fiquei uma época em Araçoiaba da Serra, também joguei a várzea lá, a gente montou um belo time lá no Monte Livre. O pessoal que estiver assistindo, mandar um abraço lá. E daí, sempre acompanhando, né? Só que nunca ativamente. E o Nir, desde que ele montou o Enquadros lá em 2010, e daí começou a jogar campeonatos, começou a ficar sério. Você tá desde o começo? Não, o Enquadros é 2010, eu entrei em 2014. Mas sempre ajudei, sempre fui um colaborador. O Enquadros foi fundado em 2010 com a junção do As de Ouro, né? Tanto que
que era um time antigo, né? O pessoal mais antigo vai lembrar do time do As de Ouro, e deu uma fusão, tanto que o nome do Enquadros, hoje está tudo Enquadros As de Ouro. Legal. O pessoal mais antigo aí que estiver assistindo vai lembrar do As de Ouro. E daí ele foi fundado e começou a disputar. E é engraçado, até a gente lembrou disso essa semana, né? Depois dessa fusão com o Manchester, né? Com o futsal, as primeiras competições do Enquadros foram no futsal. Sério? Ela não começou no campo, depois ela foi para o campo em 2010, e daí terceira, segunda, quando eu vim, estava na segunda. O primeiro ano a gente não subiu, não classificou, e daí em 2015, exatamente, 2014 a gente não subiu, 2015 a gente já subiu. Jogamos a primeira Taça Cidade em 2016. Em 2017 a gente já foi semifinalista. E daí 2018 pra cá a história você já conhece. História boa, né? Só história boa, não tem história ruim não. Snoop